Sejam bem-vindos ao novo ciclo do Performance Olímpica, inteiramente dedicado ao treino de força. É para nós um gosto muito grande estar com todos aqueles que se interessam por este assunto. É naturalmente um tema que é muito transversal ao treino desportivo de todas as modalidades desportivas e é por isso também que vamos abordá-lo e é para nós uma prioridade grande já assumida durante este ciclo. Fizemos e estamos a fazê-lo em parceria com a Universidade de Lisboa, particularmente com a Faculdade de Motricidade Humana, e aqui um agradecimento muito especial ao professor Pedro Milhomens, que desde o primeiro momento foi absolutamente essencial para a construção, a estruturação de todo este ciclo, que foi também construído com a ajuda dos treinadores integrados no projeto olímpico, que deram também os seus contributos e, a partir desses contributos, tentámos construir um programa que fosse ao encontro das necessidades de todos aqueles que estão efetivamente no terreno. Tivemos também a colaboração do Centro de Alto Rendimento do Jamor, a quem, naturalmente, muito agradecemos. Este ciclo vai ter 4 sessões síncronas, a primeira das quais no dia 27 de novembro, com o professor Pedro Milhomens, e a segunda no dia 30 de novembro, com o professor João Abrantes. Estas duas sessões vão versar o treino de força em modalidades de potência e todas aquelas que efetivamente dependem da potência muscular para o seu desenvolvimento. Depois vamos ter uma outra no dia 4, com caráter um pouco diferente, e vai ser desenvolvida pelo professor Iñigo Mujica, uma grande referência nesta área do treino da força, particularmente em modalidades de resistência, é esse o tema dessa apresentação. E, finalmente, vamos para uma sessão um pouco mais prática, dedicada aos levantamentos olímpicos e será conduzida pelo técnico do CAR Jamor, Rui Pires. No entanto, achámos adequado fazer uma sessão previamente gravada e é esta sessão que vamos apresentar hoje, uma sessão dedicada às formas de manifestação da força, porventura conceitos mais básicos que poderão estar na base e na origem de todos os conceitos que vamos falar depois mais para a frente, mas que gostaríamos de deixar também para todos aqueles que estão interessados e para, como uma forma até de preparação para as sessões seguintes, este legado, esta sessão que nos parece bastante relevante e que foi construída, desenhada e apresentada pelo professor Pedro Milhomens. É por isso, com muito gosto, que vos deixo com esta primeira sessão com o professor Pedro Milhomens. Espero que possam inscrever-se para todas as 4 sessões restantes, essas sessões síncronas, onde podem também colocar as vossas questões aos preletores. É um gosto muito grande estar novamente convosco e desejo uma excelente sessão e um excelente ciclo de performance olímpica dedicado ao treino de força. Muito boa tarde. Queria, em primeiro lugar, agradecer o convite do Comitê Olímpico de Portugal para convosco poder colaborar na lecionação e na coordenação deste ciclo dedicado ao treino da força no âmbito do programa de preparação olímpica. Entendemos por conveniente este primeiro tema dedicado ao estudo daquilo que podemos chamar as formas de manifestação da força, as componentes, os tipos de força, enfim, estou a falar de sinónimos. Fazer este primeiro enquadramento através desta sessão gravada para que cada um de vós possa, enfim, no timing que vos for mais conveniente, poder, digamos, ver e ouvir e, se for preciso tirar algumas dúvidas, sugiro, naturalmente, que possam consultar este capítulo. É um capítulo que eu escrevi sobre esta temática e que está disponível num volume, número 1, dedicado ao treino da força, que está disponível, dizia eu, na Faculdade de Motricidade Humana, quer na sua biblioteca, quer na loja online naturalmente para venda. Naturalmente que na primeira sessão que tivermos, não presencial, mas enfim, através do Zoom, online, digamos assim, terei ocasião, naturalmente, de tirar dúvidas relativamente a esta e a outras temáticas. Porque é que este tema é importante e porque é que decidimos começar por ele?
Porque quando nós olhamos, por exemplo, para este conjunto de modalidades desportivas que estão neste slide, qualquer um de nós reconhece com facilidade que qualquer um destes atletas tem necessidade de produzir força. Agora, provavelmente também com facilidade, qualquer um de nós dirá que aquilo que são as características de produção de força do gesto esportivo destas modalidades, cada uma destas modalidades, são características diferentes. Provavelmente, por exemplo, a nossa velocista, a nossa barreirista, terá um conjunto de características a desenvolver nas diferentes componentes da sua força muscular, diferentes, por exemplo, do velejador. A mesma coisa se passará, estou a falar de extremos, digamos, relativamente opostos, entre as características de produção de força de uma modalidade como o levantamento olímpico ou o jogador de futebol ou o jogador de basquetebol. Portanto, a primeira coisa que nós precisamos, no meu entendimento, naturalmente, antes de falar de métodos de treino, antes de falar de periodização do treino e antes de falar da optimização dos diferentes métodos de treino e das diferentes componentes que cada um desses métodos de treino procura optimizar, é termos ideias claras sobre quais são as principais formas de manifestação, componentes, tipos da força muscular, como é que elas se relacionam entre si, qual é a mais importante, ou se é que há alguma mais importante, e como é que também, de alguma forma, elas exercem entre si influência e, dessa forma, isso afeta, por exemplo, a periodização do nosso processo de treino. Eu costumo dizer que quando abrimos um livro de metodologia do treino, de uma forma geral, se abrimos 10, costumo dizer que em 9,5 encontramos que esta componente de força máxima é uma componente fundamental, referido pela maioria, quase esmagadora maioria, de todos os autores. E a força máxima pode expressar-se e, portanto, pode treinar-se e, portanto, pode avaliar-se numa condição isométrica, numa condição concêntrica ou numa condição excêntrica. Digamos, num patamar inferior e, portanto, num nível hierárquico inferior, temos, por um lado, a componente de força rápida com as suas subcomponentes, a taxa de produção de força ou força explosiva, estamos a falar de sinónimos, a potência muscular e a força reativa expressa naturalmente no ciclo muscular de alongamento e encurtamento. E também num nível hierárquico inferior, e portanto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que eu estou, ao desenhar o gráfico, o slide que eu desenhei, estou a dizer que a força máxima influencia, por um lado, a força rápida e também a força de resistência. Veremos como, em termos de exemplo. E, portanto, a outra componente fundamental, a outra família grande das formas de manutenção da força, é a força de resistência, que se expressa em ações isométricas, concêntricas, mas também se pode expressar no ciclo muscular de alongamento e encurtamento. Vamos olhar, naturalmente, em primeiro lugar, para a força máxima e porque é que ela se considera a componente base. Está lá a resposta, porque tem uma enorme relação com a massa muscular. E, portanto, quer nós consideremos, homens ou mulheres, qualquer grupo muscular que consideremos, vamos encontrar uma relação desta natureza, ou seja, uma relação muito grande entre a área de secção transversal de um músculo e a força muscular que esse grupo, que esse músculo é capaz de produzir. E isto é verdade, quer para o músculo isolado, que é o que está aqui representado neste gráfico da esquerda, quer se olharmos individualmente para cada uma dos diferentes tipos de fibras musculares, seja as fibras tipo 1, 2, 2A, 2A, 2X, todas elas têm uma enorme relação entre a área da sua secção transversal e a sua capacidade de produzir força. Portanto, podemos dizer que a força máxima de uma fibra muscular, neste momento estamos a falar ao nível da fibra muscular, ela é diretamente proporcional à sua área de secção transversal, mas também, naturalmente, se a força máxima de uma fibra muscular é diretamente proporcional à sua área de secção transversal, isso também acontece, naturalmente, ao nível do músculo no seu todo. E, portanto, maior área de secção transversal, mais força máxima e, como veremos a seguir, também melhores níveis de
potência muscular. Um segundo motivo é porque consideramos força máxima a componente base, é porque ela influencia as outras formas de manifestação. Vamos ver um exemplo de como a força máxima influencia os níveis de força rápida de um sujeito. Vamos imaginar a relação que todos conhecemos entre a força e a velocidade. E nós, se considerarmos aqui, vou mudar o cursor, se nós considerarmos esta relação que está aqui entre a velocidade e a força a preto, num determinado sujeito, num determinado momento da sua preparação, vamos imaginar que ele vai aumentar a sua força máxima daqui para aqui. Ou seja, a sua curva de força-velocidade é agora esta que está aqui a vermelho. Naturalmente que a força aumentou essencialmente na zona da força máxima. Foi isso que nós treinámos, não na zona da velocidade. Mas, como podem ver, anteriormente, a curva da potência, que é a força vezes a velocidade, tinha este valor máximo. Hoje, só com o aumento da força máxima deste valor para este, temos este aumento de potência muscular. Portanto, isto quer dizer que o simples aumento da força máxima é suficiente para alterar uma das componentes essenciais da força rápida, que é a potência muscular. Vamos ver outro exemplo. Vamos pensar agora num nível diferente, ou seja, na força de resistência. Como é que a força máxima de um sujeito pode alterar o nível de força de resistência desse sujeito? Pensemos, por exemplo, numa atividade cíclica como o remo. Não é? Este nosso remador tem de fazer N remadas e imaginemos que em cada remada ele aplica 250 newtons e que esses 250 newtons significam 25% da sua força máxima, considerando que neste momento, 1000 newtons é o seu valor de força máxima neste movimento de remada. Vamos imaginar que aumentamos a força máxima deste nosso remador, naturalmente que, idealmente, não aumentando de forma considerável a sua massa corporal, porque isso significa que ele teria que remar contra a sua massa corporal e nós queremos optimizar o seu processo, veremos como o fazer, mas vamos imaginar que agora o seu nível de força máxima não é 1000, mas é 1200. Naturalmente que, se a massa corporal do sujeito e naturalmente a massa do barco for a mesma, para produzir os mesmos 250 newtons de força, que é a força necessária para realizar a remada, este nosso atleta agora apenas faz 20% da sua força máxima. O que quer dizer que isto pode retardar a instalação da fadiga, por exemplo, na fase final da sua prova. Portanto, dois exemplos, um para a força rápida, outro para a força de resistência, como a alteração positiva dos níveis de força máxima de um sujeito pode influenciar essas outras duas formas de manifestação da força. Portanto, em resumo, porque se considera a componente base, porque tem uma enorme relação com a massa muscular, quer dizer, mais massa muscular, mais condições de ter níveis mais elevados de força máxima, e porque ela influencia qualquer uma das outras componentes, a força rápida e a força de resistência. E agora podemos perguntar, muito bem, então, qual é a melhor forma de avaliar, ou as formas possíveis de avaliar a força máxima de um sujeito? E daí, naturalmente, decorrerá a forma como definimos a força máxima e, a seguir, naturalmente, como treiná-la. Nós temos, basicamente, eu pus problemas, mas, enfim, perceberão rapidamente o que é que eu quero dizer. Depende de onde avaliarmos, se quiser, de onde avaliarmos a força máxima, o valor que vamos obter. Por um exemplo, nós conhecemos todos a relação, uma vez mais, que mencionei anteriormente, entre a força e a velocidade. E a relação entre a força e a velocidade está aqui na sua componente concêntrica da curva, quando o músculo faz um movimento de encurtamento. Esta é a condição isométrica, portanto não há movimento. E aqui temos representada a condição excêntrica, quando o músculo é excentricamente contraído. E isto é, digamos, a curva força-velocidade clássica que nós vemos num livro de biomecânica ou de fisiologia humana, quando esta curva foi estudada in vitro, ou seja, no músculo isolado, o músculo retirado das suas ligações nervosas, digamos, no
num qualquer segmento corporal que possamos pensar. E esta é a curva clássica, ou seja, eu tenho uma condição máxima de produzir força em regime isométrico, mas sei que numa condição excêntrica eu consigo ainda produzir mais força. Mas, se olharmos para essa mesma curva de força-velocidade, mas agora no in vivo, ou seja, num sujeito sentado, por exemplo, num dinamómetro isocinético e que faz essa mesma avaliação concêntrica, a parte concêntrica da curva está agora aqui tracejada, os resultados são significativamente semelhantes, contudo, a diferença entre o músculo isolado e o músculo, digamos, íntegro das suas ligações nervosas, portanto, no seio de um qualquer segmento, neste caso, imaginemos, estamos a falar do quadríceps e, portanto, estamos a fazer uma avaliação do movimento de extensão do joelho, nós podemos ter, naturalmente, ainda uma melhoria em termos da condição excêntrica, mas temos aqui uma diferença. E esta diferença decorre, essencialmente, digamos, de algum nível de inibição nervosa que possa acontecer e é, por exemplo, um indicador do grau de treinabilidade de um sujeito. Portanto, esta questão da relação força-velocidade para nos dizer, eu se avaliar a força máxima isometricamente, é aqui que eu vou avaliar. Se eu decidir que eu vou avaliar concentricamente, portanto, havendo um determinado movimento, sei que o meu valor máximo vai ser um bocadinho inferior ao meu valor máximo que eu vou encontrar na condição isométrica e, naturalmente, falarei a seguir da avaliação excêntrica e, enfim, das suas vantagens, mas também das suas limitações. A primeira dificuldade, em que zona da curva da relação força-velocidade é que eu vou avaliar a força máxima. Número 2, como em relação, em que zona também é a relação da relação força-comprimento. Sabemos todos, naturalmente, imaginando, por exemplo, que queremos avaliar a força de um flexor, dos flexores do cotovelo, que não é a mesma coisa avaliar neste ângulo, portanto, num ângulo de maior alongamento, por exemplo, ou num ângulo de maior encurtamento. Nós temos uma curva ótima da produção de força em relação à relação força-comprimento e, digamos, o ponto ótimo a acontecer numa zona onde estão aqui representadas a actina e a miosina, as pontes cruzadas, portanto, é aqui que há maior sobreposição de pontes cruzadas, é aqui que há melhor condição de produzir força. Numa zona de maior alongamento, por exemplo, nesta posição, eu tenho menos pontes cruzadas possíveis. Numa zona de maior encurtamento, eu tenho até um overlap, digamos, excessivo das minhas pontes cruzadas. Portanto, em função destas duas limitações, dificuldades, como quiserem dizer, normalmente a definição de força máxima é algo que está em redor desta expressão. É o valor mais elevado de força que o nosso sistema neuromuscular, que está aqui naturalmente identificado, é capaz de produzir em que condições? Em primeiro lugar, conseguindo que o nosso sujeito produza uma contração voluntária máxima. Portanto, numa contração voluntária máxima. Número 2, contra uma resistência inamovível. Como vamos ver, será contra uma resistência inamovível, ou seja, numa condição concêntrica, que nós temos, numa condição isométrica, que nós temos condição de produzir mais força, como vimos, pela relação força-velocidade. E quando o fator tempo não é um grande constrangimento, ou seja, quando eu tenho tempo para chegar ao meu valor de força máxima. Está aqui, por exemplo, num leg press, a execução de um exercício que nos permitiria avaliar uma curva de força em ordem ao tempo e perceber que aqui, alguns, este seria o valor máximo de força, naturalmente, se tivéssemos um sensor de força que pudesse monitorizar a forma como o sujeito produz força. Muito bem, cá está, indicado o valor de força máxima. Vamos imaginar, então, que este nosso triângulo representa este leg press, que temos aqui o carrinho do leg press e temos aqui um eixo que contém os valores de força e no eixo do X o tempo que eu demoro a produzir força. Só exemplificar, porque acho que isto ajuda a nós percebermos o processo. Vamos imaginar que eu tenho 1000 newtons, portanto cerca de 100 kg, e vou pedir ao sujeito que produza força. E aqui está a curva de força a acontecer. A setinha que eu indiquei sinaliza
o momento em que o sujeito atingiu 1000 newtons, que é exatamente a carga que está aqui. Portanto, eu posso dizer que daqui até aqui o sujeito terá feito uma ação puramente isométrica, porque só quando ele atingiu 1000 newtons é que conseguiu movimentar o carrinho. Até lá fez uma ação puramente isométrica. Ok? Vamos continuar e vamos aumentar e vamos pôr mais carga. E o mesmo vai acontecer. Com 2000 newtons, até aqui, o sujeito faz uma ação puramente isométrica. Depois, para continuar a movimentar o carrinho, não precisa de manter o mesmo nível de força, porque força igual à massa vezes a aceleração. Portanto, ele já acelerou aquela massa e, portanto, não precisa de produzir tanta força para que haja um movimento deste carrinho. Estou-lhe a chamar carrinho por simpatia. E vamos continuar, e vamos pôr mais carga, e tudo vai acontecer até um momento em que, eu não posso agora interagir convosco, mas se eu vos perguntasse, alguém responderia, até um momento em que o carrinho não mexe. Ou seja, há de haver uma resistência inamovível que não permite que o carrinho mexa. E aqui eu avaliei o verdadeiro valor de força máxima do meu sujeito. Naturalmente, o que eu faço nestas representações das curvas anteriores com cargas submaximais não é mais do que ilustrar-vos aquilo que nós fazemos quando na prática, nós não, como eu costumo dizer, nós não tropeçamos em dinamómetros, não é? Portanto, não temos dinamómetros à mão, nem na sala de musculação, nem no treino, onde quer que seja, para medir a força que os sujeitos estão a fazer. Portanto, o que eu faço, que todos nós fazemos, é avaliar a força máxima um bocadinho antes deste máximo isométrico. Portanto, que é a condição em que eu faço apenas uma única repetição. Portanto, é o teste numa repetição máxima, como todos nós sabemos. E isto passar-se-á, por exemplo, para uma situação de membros superiores de igual forma. Portanto, eu se avaliar a força isometricamente e em condições em que atletas de um determinado nível precisam de saber com rigor o seu valor de força máxima, e vamos perceber que não é só, ou não é sobretudo, para saber o valor de força máxima que nós usamos uma avaliação isométrica. Porque esta avaliação isométrica permite-nos aceder à curva de força em ordem ao tempo, ou seja, à força, a forma como o sujeito produziu força e não apenas o valor máximo que ele chegou. Já veremos isso quando falarmos da força rápida. Ela é específica de um ângulo articular, portanto, se eu fizer um leg press, se puser os joelhos a 110 graus, naturalmente aquele valor que eu for obter é específico para aquele ângulo articular, como vimos, pela influência que tem a relação entre a força e o comprimento. É, digamos, menos específica do gesto esportivo, fácil de realizar, não tem aqui nenhuma dimensão técnica de grande dificuldade. Contudo, na prática, é muito mais, digamos, prático, permitam a expressão, avaliar a força em termos concêntricos, ou seja, através do teste de 1 RM. Sabemos que o valor que encontramos de 1 RM será sempre ligeiramente inferior àquele que obteríamos se avaliássemos isometricamente. É mais funcional, não tenho essa informação de como é que o sujeito produziu força, mas tenho facilmente associado aos diferentes exercícios para os quais eu quero avaliar a força máxima, tenho o meu indicador de força máxima com grande facilidade. Podemos ainda, como vimos há pouco, olhar para a avaliação excêntrica. E na avaliação excêntrica, ela é difícil de realizar, no sentido em que eu preciso de chegar ao meu valor máximo de força máxima, isométrica, para a seguir colocar, imaginemos aqui num aparelho destes para os membros superiores, uma carga supramaximal que obriga o sujeito a resistir ativamente, estou a fazer aqui com o meu braço, resistir ativamente e aceder aqui ao seu valor de força excêntrica máxima. É, digamos, útil, mas é difícil de realizar, nomeadamente para os membros inferiores, pela dimensão de carga que nós precisamos, porque nos permite o cálculo do déficit de força, que é a diferença entre a força máxima excêntrica, este valor, e a força máxima concêntrica. E este déficit é normalmente descrito na literatura como um indicador da capacidade de ativação muscular. Ou seja, diz-nos se nós conseguimos ou não ativar toda a massa muscular que nós temos disponível.
digamos, é um interessante indicador para a prescrição, mas não deixa de ser, digamos, de difícil avaliação. Deixem-me mostrar esse exemplo. Aqui, para um grupo muscular mais pequeno, por exemplo, é mais fácil de fazer. Imaginemos uma ação de extensão do membro inferior e nós temos aqui, para diferentes velocidades, vamos olhar para a curva azul primeiro. Este é o valor de força isométrica, isto é o valor de força a 60 graus por segundo, a 180, a 360, e depois aqui temos os valores de força excêntrica menos a 60 graus por segundo excêntricos, a 180 e a 360. E cá temos a tal diferença entre a força máxima excêntrica e a força isométrica. Contudo, quando nós aplicamos uma estimulação elétrica, isto está em inglês, Voluntary Activation mais Electrical Stimulation, nós temos basicamente na curva da parte concêntrica valores muito semelhantes, não é? Mas na componente excêntrica nós conseguimos ter valores de força mais elevados. Ou seja, a interpretação numa situação destas é que quando eu tenho algum déficit de força, quando eu tenho um facilitador, que neste caso foi o exemplo da estimulação elétrica, fica visível digamos, a ocorrência, a existência desse déficit, portanto, é uma incapacidade que ocorreu deste sujeito, apenas com a sua ativação voluntária máxima, conseguir produzir mais força quando em regime excêntrico. Contudo, quando teve a ajuda da estimulação elétrica externa, ele tinha lá massa muscular suficiente para chegar aqui. Ele não foi capaz, voluntariamente lá chegar e, portanto, apenas quando teve a ajuda da estimulação elétrica. Isto é apenas para perceber quão importante e o significado da avaliação da força em termos excêntricos. Muito bem, vou tentar fazer uma síntese do tema força máxima. Portanto, a componente básica, é fundamental, é a componente fundamental e que se encontra, digamos, a um nível hierárquico superior. Por isso eu coloquei, digamos, o organograma, a força máxima em cima e as outras duas em baixo. Motivos, razões. Porque tem uma grande relação com a massa muscular, porque é ela que influencia as outras duas formas de manutenção da força. Vimos o exemplo da influência da força máxima na potência e o exemplo da força máxima na força de resistência. Exprime-se e pode-se avaliar em regime isométrico, concêntrico e excêntrico. Vimos as vantagens, limitações e aquilo que é a solução prática mais comum. E a sua avaliação são naturalmente influenciadas pela relação força-velocidade, portanto, em que zona da curva de força-velocidade, ou seja, na zona concêntrica, na zona isométrica ou na zona excêntrica, é que a vamos avaliar. Quando decidimos avaliar através de um teste de um RM, digamos, um movimento concêntrico, é na zona concêntrica da curva força-velocidade que o estamos a fazer. E também influenciado pela relação entre a força e o comprimento. Portanto, quando fazemos um teste isométrico num determinado ângulo articular, sabemos que temos que escolher, ou devemos escolher, o ângulo que permite o maior número de pontos cruzados, ou seja, o ângulo que permite produzir mais força. Quando fazemos uma avaliação isométrica, nós temos uma curva de força em ordem ao tempo. Como eu vos disse anteriormente, veremos quando falarmos agora da força rápida, isso tem uma vantagem, que é eu não saber apenas o valor de força máxima do sujeito, mas poder saber como é que ele lá chegou, no fundo, quanto tempo é que ele demora a chegar a determinados patamares de produção de força. Naturalmente que esta avaliação isométrica é específica para o ângulo articular em que o sujeito estiver a trabalhar. A avaliação concêntrica é o teste comum de um RM que todos nós utilizamos na nossa prática do dia-a-dia do treino da força. E a avaliação excêntrica, ainda que seja difícil de realizar, na prática é preciso ter aqui algum arranjo, algum contexto laboratorial para conseguirmos aceder à avaliação excêntrica. Ela é importante porque nos permite ter uma informação sobre o déficit de força. Nós vamos continuar para a componente de força rápida. Uma outra, talvez uma das maiores, em termos de importância, pela proximidade com a especificidade da maioria das modalidades esportivas, olhar para esta importante forma de manifestação, dizia eu, que é a força rápida. Façamos o seguinte racional.
Para alcançar a força rápida, a força máxima, peço desculpa, um sujeito bem treinado, naturalmente, necessitará de cerca de 800, 900, qualquer coisa menos que um segundo no movimento de extensão dos membros inferiores e um pouco menos, 500, 600 milissegundos, para o movimento de extensão dos membros superiores. Se olharmos para o tempo que os atletas têm para produzir força, na maioria dos gestos esportivos, ele é muito limitado. E se, como eu acima mencionei, por exemplo, pensando em membros inferiores, um atleta bem treinado precisa de 800, 900 milissegundos para chegar aqui a este seu valor de força máxima, 800 aqui ao início, este platôzinho da curva. Reparem que um velocista tem o pé no chão 80 a 100 milissegundos. Um saltador em comprimento, 120, 150. Portanto, mesmo nos desportos coletivos, portanto, nos movimentos, nos deslocamentos laterais e nos saltos dos desportos coletivos, falamos de tempos de contacto entre os 250 e os 400 milissegundos. O que quer dizer que tudo se passa neste intervalo. Ou seja, eu não tenho tempo, na esmagadora maioria dos gestos esportivos, para aplicar o meu valor de força máxima. Portanto, é mais importante ser muito rápido a produzir força no tempo que eu tenho para produzir força no meu gesto esportivo do que propriamente o valor máximo que eu consigo chegar. Naturalmente que o valor máximo, veremos mais tarde, tem uma importância muito grande porque é um fator decisivo para o desenvolvimento. Mas em termos de optimização, nós precisamos essencialmente de optimizar o nosso valor de força rápida. Vendo um exemplo concreto aplicado à corrida. Vamos imaginar que temos aqui uma curva de força em ordem ao tempo e temos, portanto, que decorreu, por exemplo, de um teste feito um leg press, que é um leg press igual a qualquer outro, apenas tem ali uma plataforma que permite avaliar a força que este sujeito está a realizar e este é o seu valor de força máxima que foi conseguido ao final de cerca de 800 milissegundos. Agora vamos imaginar o que é que se passa com um atleta, corredor, velocista, por exemplo, que quer ter um tempo de contacto não superior a 100 milissegundos. Portanto, ao fim de 100 milissegundos, o valor de força aos 100 milissegundos é um valor determinante para o seu desempenho. Mais determinante do que o valor máximo que ela é capaz de obter ao final de 800 milissegundos. E nós podemos ter, e temos muitas vezes, certamente os treinadores que estão mais, digamos, próximos desta realidade, identificarão atletas com perfis de produção de força diferentes. Vamos imaginar um atleta que tem um perfil de produção de força deste género comparativamente com um atleta, naturalmente que é um perfil exagerado para ser evidente o que queremos mostrar. Eles têm valores de força máxima, quer dizer, relativamente semelhantes, não têm grandes diferenças. Este talvez tenha um bocadinho mais, mas nada de especial. Contudo, quando formos analisar ao fim de 100 milissegundos qual é o valor de força do atleta A e do atleta B, nós vamos verificar que o atleta A produz 1500 newtons de força ao fim de 100 milissegundos e que o atleta B produz 3000 newtons de força, ou seja, praticamente o dobro da capacidade da produção de força ao fim de 100 milissegundos. Porquê? Porque o atleta B é naturalmente um atleta com um nível de força rápida superior e, ligando já com o tema que vamos falar a seguir, com um nível de taxa de produção de força mais elevada. Taxa de produção de força ou força explosiva são sinónimos, é, digamos, não mais do que a inclinação da nossa curva de força-tempo, ou seja, o declive desta curva. É quão rápido é que eu sou capaz de produzir força por unidade de tempo nos primeiros instantes após o início da contração muscular. Olhamos para este exemplo, portanto, do salto da nossa voleibolista. E temos aqui, isto é o seu salto, ela primeiro tem aqui uma ação
em que a força que produz é inferior ao peso do seu corpo, daí esta deflexão, e quando a força que ela produz é igual ao peso do corpo, tem aqui a sua curva de produção de força na fase concêntrica até à saída do solo. E eu assinalei aqui a inclinação o declive desta curva, assinalei aqui a sua taxa de produção de força, para vos mostrar comparativamente com alguém que tem uma taxa de produção de força diferente, portanto esta curva é muito menos inclinada do que esta, naturalmente que a nossa atleta da curva a cheio tem uma vantagem acrescida, porque ela é muito mais rápida a produzir força. Daí a importância da taxa de produção de força para a maioria dos gestos esportivos, nomeadamente para aqueles que têm, digamos, situações de necessidade de produzir força muito rapidamente ou que têm um tempo limitado para a produção de força. Sem vos maçar com coisas muito fundamentais, de investigação fundamental, mas só para dar esta nota. A taxa de produção de força, aqui no eixo dos Y, tem uma relação enorme, quase de 1, com a taxa de ativação muscular, ou seja, quanto maior for a nossa capacidade de ativar, ou seja, de fazer chegar a ativação nervosa aos nossos músculos, maior é a capacidade de ser rápido a produzir força. Um exemplo apenas de mais uma curva de 2 atletas, não. Vamos continuar. Como é que eu avalio a taxa de produção de força? Eu avalio a taxa de produção de força da mesma forma como avaliamos isometricamente a força máxima, num exercício tipo um squat, num exercício como um leg press, num exercício tipo supino, num exercício tipo isométrico mid-thigh pull, portanto puxada com a barra a meio da coxa, portanto em vários exercícios, normalmente exercícios que mobilizam grandes grupos musculares e naturalmente há um requisito, eu tenho que ter um instrumento que me permita medir a força para poder ter, digamos, esta curva e a seguir poder, para além de olhar para a força máxima, como já vimos, olhar para a inclinação, ou as diferentes inclinações da curva que quer analisar. E normalmente, em função do gesto esportivo do sujeito que nós estamos a avaliar, valorizamos a taxa de produção de força em vários intervalos, do 0 aos 50, do 0 aos 100, do 0 aos 150, do 0 aos 200, e vamos calculando o declive desta curva. O declive, por exemplo, do 0 aos 200, aqui, não é mais do que a diferença entre o valor de força em F4 e F1, portanto, esta diferença de força a dividir por este intervalo de tempo, neste caso 200 milissegundos. E, portanto, isto dá-nos quantos newtons por segundo o sujeito é capaz de produzir naquela fase inicial da contração muscular. Estes são, digamos, os procedimentos, os parâmetros fundamentais que são utilizados. A taxa máxima de produção de força, que é o declive, o maior declive desta curva, a taxa avaliada para os diferentes intervalos de tempo, e estes intervalos são determinados pela duração do gesto esportivo que eu estou a analisar. Depois, uma outra componente fundamental é a potência muscular, ou seja, deixem-me só fazer aqui um prévio ponto de situação para começar a dar mais conteúdo em termos globais, porque é difícil estar aqui a conversar convosco, digamos, neste webinar e não ter feedback nenhum do vosso lado. Mas tentem pensar comigo. Nós tratamos primeiro de resolver o problema da força máxima do sujeito, ou seja, sabemos que essa força máxima depende essencialmente do nível de massa muscular que o sujeito tem. Portanto, nós vamos trabalhar para aumentar a massa muscular. Se quisermos, para aumentar a capacidade do motor deste nosso sujeito. Ou seja, do conjunto de centímetros cúbicos do motor do nosso atleta, do carro que nós queremos treinar. Aumentar a massa muscular significa, essencialmente, aumentar a força máxima. Não quer dizer, todos sabemos isso, que eu também posso aumentar a força máxima quando preciso de optimizar, também com métodos mais neurais e, portanto, não trabalhando tanto em redor do processo hipertrófico. Mas, globalmente, eu, em primeiro lugar, para aumentar a força máxima, preciso de mais massa muscular, mais capacidade do motor. E a seguir, o nosso primeiro parâmetro
chamou-se taxa de produção de força, ou seja, eu preciso de ser capaz de produzir força o mais rapidamente possível em função, a partir do momento inicial em que eu produzo força. Portanto, para além do meu valor máximo de força que eu já tenho, agora tenho que optimizar essa massa muscular que eu tenho, no sentido de ser capaz de produzir força o mais rapidamente possível. Portanto, a taxa de produção de força. E agora, imaginando que este era um processo contínuo, nós precisamos tratar do tema da potência muscular. A potência muscular não é mais do que a relação entre a força e a velocidade. É o produto da força pela velocidade. A curva de potência que aqui está, este valor máximo de potência, corresponde a este valor máximo de força multiplicado por este valor máximo de velocidade. E, portanto, esta curva de relação entre a força e a velocidade é o que permite, a seguir, ter a curva da potência. É, portanto, a produção de trabalho mecânico por unidade de tempo. Já disse, é o produto da força produzida pela velocidade num determinado deslocamento e expressa-se em watts. Como é que eu posso manipular, então, este valor da potência muscular? Aumentando a força, por um lado, ou aumentando a velocidade. Isto é uma multiplicação, é aumentar um dos parâmetros. Não é bem assim, do ponto de vista do treino, naturalmente. Não é? Se eu trabalhar mais na zona da força, ou seja, com cargas mais elevadas, tendo um trabalho mais orientado para o desenvolvimento da força, essa certamente, da força máxima, é certamente nesta zona da curva de força-velocidade que eu vou ver melhorias. Ao invés, se eu trabalhar com cargas mais reduzidas, grandes velocidades de contração, eventualmente sem cargas, apenas, por exemplo, usando exercícios de força reativa, eu vou, essencialmente, melhorar esta zona da velocidade. E o objetivo final, do ponto de vista do treino da potência muscular, não é mais do que, ao invés, enquanto que aqui era deslocar a nossa curva força-tempo para a esquerda, agora nós queremos deslocar a nossa curva de força-velocidade para a direita. Ou seja, queremos que, para determinados valores de velocidade, eu consiga produzir mais força. Sabemos, é bom dar esta nota, recordar que, pela relação força-velocidade, eu tenho melhores condições de produzir força a velocidades mais baixas. Porque se eu aumentar muito a velocidade do ciclo das pontes cruzadas, elas têm que se fazer, desfazer, e eu perco condições de produzir força. Portanto, se quiserem, o treino da potência não é mais, ou a potência muscular não é mais do equilíbrio entre o treino da força e o treino da velocidade. Portanto, é a optimização desta relação. Eu, se quiser optimizar ao máximo a força, eu não consigo optimizar a velocidade. Se eu quiser ao máximo optimizar a velocidade de produção de força, eu não consigo optimizar a força. Portanto, é este equilíbrio entre uma coisa e outra. Portanto, este era o slide que eu podia ter usado há bocadinho quando vos tentei mostrar o que era o primeiro passo para o trabalho desta nossa voleibolista. Primeiro, nós aumentámos a força máxima, antes e depois, portanto, aumentámos a força máxima. Aumentámos, se quiserem, vou usar este exemplo, esta analogia que eu gosto de fazer com o motor de um carro, nós aumentámos a capacidade do motor. Nós demos mais centímetros cúbicos para o seu motor. O seu motor, em vez de ter um motor de 1000 centímetros cúbicos, passou a ter um motor de 1200 centímetros cúbicos. E a seguir fomos treinar a taxa de produção de força. Vou usar o exemplo do motor, se me permitirem. Vou fazer chegar ao carburador do carro mais gasolina por unidade de tempo. Neste caso, mais ativação nervosa por unidade de tempo. Vou ser mais rápido a produzir força. É esta analogia entre a forma como nós produzimos força e como funciona o motor de um carro que eu mais uso com os meus alunos na faculdade para rapidamente eles perceberem esta diferença entre o treino da força máxima e o treino da taxa de produção de força. Muito bem. Mas, portanto, o treino da potência é, tal como eu disse há pouco, é a optimização da relação entre a força e a velocidade. É naturalmente uma aparente contradição, só isso, não é? Eu sei que há limites ao desenvolvimento da força, também haverá limites ao desenvolvimento da velocidade, mas provavelmente os limites maiores estão no limite da velocidade de encurtamento, não é? Nós podemos aumentar mais a força muscular,
aumentar mais a massa muscular, aumentar mais a sua capacidade de ser rápido a ativar essa mesma massa muscular, mas temos limitações ao aumento indiscriminado da velocidade, porque as fibras musculares têm uma limitação para a velocidade de encurtamento, porque há uma limitação para a velocidade de funcionamento das pontes cruzadas. A determinada altura eu não consigo aumentar a velocidade porque trabalho a níveis tão elevados que não consigo produzir força. Vamos imaginar que o nosso voleibolista, há bocadinho, tinha um determinado valor de força máxima, neste caso 3.500 newtons, tem um tempo de contacto com o Sol de 350 milissegundos e quando salta o seu centro de gravidade sai a 3 metros por segundo. E, portanto, como é que ela conseguiu fazer isto? Mais força contra o Sol, aumentou a força máxima. Mais rápido a produzir força, para aumentar a taxa de produção de força. E agora, como é que o vai fazer a grande velocidade de contração? É esse tal compromisso entre a força e a potência, entre a força e a velocidade, que nos vai dar o valor de potência máxima que cada atleta, num determinado momento, consegue realizar. Vimos, vou repetir novamente, mas com um slide diferente, que há uma grande relação entre a força máxima e a potência muscular do indivíduo. Este slide mostra-nos o valor de potência, neste caso no squat, em watts por quilograma, um squat jump, plotado contra a força máxima no agachamento, não em valores absolutos, naturalmente, mas no valor que se deve usar para comparar sujeitos, que é o valor de um RM a dividir pela sua massa corporal. Vocês olham para estes pontinhos todos que aqui estão, foram destes estudos todos que aqui estão mencionados, e a relação entre a força máxima e a potência é grande. Portanto, o meu primeiro passo para aumentar a potência muscular é ter bons valores de força máxima. E ter bons valores de força máxima é ter bons valores do rácio 1RM massa muscular. Tipicamente, podemos falar e falaremos disso mais tarde, mas para um atleta bem treinado, com um bom nível de força máxima, ele tem que ter no mínimo um rácio de 2, ou seja, no agachamento tem que fazer mais do que 2 vezes o peso do seu corpo no squat. E se pensarmos num supino, portanto num exercício para os membros superiores, tem de fazer no mínimo ter um rácio de 1, ou seja, fazer no supino um valor idêntico à sua massa corporal. E esse é um indicador importante para nós podermos responder à seguinte pergunta: vale a pena ir trabalhar força rápida, começando primeiro pela taxa de produção de força e depois pela potência? Sim, se eu já tenho um bom valor de força máxima. Se não tenho, não vale a pena. É ir optimizar um carro que tem um motor de 600 cm3. Deixem-me novamente voltar ao exemplo do carro. Eu não sou mecânico, mas gosto de fazer estes exemplos, estas analogias. É como querer que um carro de 600 cm3, um motor de 600 cm3, ganhe uma corrida a um carro de um motor de 1000 cm3. Isso não vai acontecer nunca. Porque a minha capacidade de optimizar o meu motor de 600 cm3 é limitada. Portanto, eu preciso, por isso é que a força máxima tem este papel central, ainda que não seja, e influenciador das outras formas de manifestação, ainda que não seja a componente, digamos, mais específica que está presente no gesto A, B ou C. Mas é a componente mãe, digamos assim, que influencia o desenvolvimento das outras. E também vimos, portanto, esta digamos, a continuação do slide anterior, que o simples aumento da força máxima é suficiente para nós podermos aumentar a potência muscular de um sujeito. Muito bem, nós hoje temos, felizmente, procedimentos de avaliação da potência relativamente facilitados, não é? Hoje todos vocês conhecem os sensores de deslocamento, portanto, basicamente, esta figura procura-nos exemplificar isso mesmo. Imaginemos que isto é uma Smith Machine, ou um multipower, que tem uma barra guiada, que anda para baixo e para cima. Isto são as cargas, isto é a barra, e eu tenho aqui um sensor de força que me vai, um sensor de deslocamento, peço desculpa, que me vai medir este deslocamento, do ponto 1 para o ponto 2. Porque, para calcular a potência muscular, com os instrumentos que hoje se usam, não só o sensor de deslocamento, hoje um simples telemóvel, com uma aplicação das muitas que existem, nós conseguimos fazer esta avaliação. Mas, rapidamente, só perceber a lógica. A força é igual à massa vezes a aceleração, certo? A massa é uma constante, é a massa que eu tiver na barra. Falta-me saber a aceleração.
Ora, se eu souber o deslocamento em ordem ao tempo, se eu souber que este deslocamento, o atleta deslocou esta barra daqui até ali em determinado período de tempo, se eu derivar o deslocamento, tenho a velocidade. Deriva a velocidade, tenho a aceleração. Se tenho a aceleração, vou à expressão força igual à massa vezes a atração da gravidade. Nós estamos permanentemente debaixo desta ação influenciadora da atração da gravidade, mais a aceleração que o sujeito, digamos, induziu no deslocamento desta barra. E, portanto, temos o valor de potência e, portanto, se temos o valor de potência, facilmente conseguimos monitorizar e saber ao longo do tempo onde é que está o nosso sujeito relativamente a esta importante componente. Dizer-vos só que a relação entre a força e a velocidade não é igual em exercícios mono e multiarticulares. Portanto, no exercício monoarticular, do género ascensor do joelho, a relação força-velocidade é deste tipo, é hiperbólica, é aquela que resulta dos estudos feitos no músculo isolado, isto nas ações monoarticulares. Contudo, quando vamos para um leg press ou para um supino, nos exercícios multiarticulares, a relação força-velocidade é praticamente linear. Portanto, não estranhem quando virem outputs de avaliações da potência, portanto, a relação força-velocidade é a seguir potência, e não tenho uma curva deste género, mas tenho uma curva quase linear. E, portanto, que tipo de resultados é que nós podemos obter? Por exemplo, este exercício deve ser um supino. Este sujeito fez várias cargas, 1, 2, 3, 4. Eu tenho aqui uma relação entre a massa, cada uma das cargas com que ele trabalhou, versus a velocidade. Tenho uma relação entre a velocidade e a carga. Uma relação, cá está ela, completamente linear entre a velocidade e a carga. Posso a seguir, naturalmente, calcular o valor de potência e saber qual é, neste momento, o valor de potência máxima e qual é a carga que optimiza este valor. Ou seja, se isto fosse uma situação real, era com esta carga que este atleta devia treinar para melhorar a sua potência. E, portanto, este e outros, há milhares de softwarezinhos destes que hoje em dia trabalham com os sensores de deslocamento, com as aplicações de telemóvel, todas elas produzem relatórios como estes. Este agora entre a velocidade, a carga e a potência, e este último cá está este sim, entre a relação força-velocidade, que aqui está a mencionar, isto é a força, e aqui temos a velocidade em baixo, e aqui um outro eixo do Y para termos a curva da potência e para nos mostrar qual foi a potência máxima que foi obtida, e conseguimos saber também, naturalmente, como mostrei no slide anterior, qual é a carga que este atleta, Gonçalo Santos, fosse ele o atleta em causa, deveria utilizar para optimizar o treino da potência neste momento do seu processo de treino. Portanto, a lógica é um bocadinho esta, é o modelo da carga ótima, quer dizer assim, esta é a minha relação força-velocidade, esta é a potência que eu consigo expressar neste novo movimento, e a procura é a procura desta carga. Qual é a carga que consegue, digamos, optimizar este valor de potência? Naturalmente que não há só soluções de ir medir com um sensor de deslocamento. Nós também temos uma outra alternativa, que é ir à literatura e perceber, para o exercício, supino, agachamento com salto, remar, o que quer que seja, quais são, na literatura, os intervalos de percentagem de um RM, percentagem da carga, em que, na maioria dos estudos, os sujeitos mostraram optimizar a relação entre a força e a velocidade, portanto, os valores mais elevados de potência. E se nós tivermos que é entre 40% e 50%, não nos enganamos muito, portanto, andamos ali naquele intervalo. Portanto, mas hoje em dia generalizou-se de tal forma o acesso a estes pequenos instrumentos que podemos com facilidade avaliar a relação força-velocidade e o valor de potência de cada atleta em cada exercício nos diferentes momentos do seu processo de preparação. Para terminarmos a componente de força rápida, falando de uma importante forma de manifestação da força, a força reativa.
A força reativa é uma forma de manifestação da força que basicamente compreende todas as situações em que os músculos funcionam nos seus movimentos, não em ações puramente isométricas, puramente concêntricas, mas naquilo que é designado por o ciclo muscular de alongamento e encurtamento, que não é mais do que um ciclo em que o complexo musculotendinoso passa por situações como esta figura representa, em que ocorre, antes do contacto com o solo, uma pré-ativação muscular, ou seja, algum nível de contração muscular preparatória daquilo que é a necessidade de aumentar o stiffness muscular para fazer face ao impacto com o solo. Passa de seguida por uma fase de alongamento, uma fase naturalmente de contração excêntrica e uma transição isométrica relativamente curta até à fase de encurtamento, onde ocorre um movimento concêntrico. Esta forma natural de funcionamento muscular, o ciclo muscular de alongamento e encurtamento, é típico dos gestos esportivos. Se nós estudarmos, abrirmos um livro de fisiologia humana, fisiologia muscular, direi por onde um estudante de medicina estuda o músculo, não vamos encontrar o ciclo muscular de alongamento e encurtamento. Vamos encontrar descrito que o músculo funciona em regime isométrico, concêntrico ou excêntrico. Só nos contextos relacionados com a locomoção humana é que nós encontramos esta forma particular de funcionamento muscular. E este ciclo muscular de alongamento e encurtamento é particularmente importante, não é só, mas é particularmente importante nas ações que implicam um contacto com o solo. É essencialmente na corrida, nos deslocamentos, nos saltos, que ele tem uma relevância muito grande. Eu convidava-vos a ver este pequeno vídeo de uma coleção, penso que conhecem, do Muscle Motion, que tem uma boa animação para explicar apenas, mas muito bem explicado, a componente elástica do funcionamento do ciclo muscular de alongamento e encurtamento. Elastic recoil in walking, running, and hopping. Kangaroos can jump much farther than can be explained by the force of the contraction of their leg muscles. So, what enables them to jump so high? It was found that the tendons of the legs are tensioned with elastic energy like a spring. When stretched like a spring, tendons store elastic energy. When the spring is released, it snaps back rapidly to its initial condition, utilizing the elastic energy that was stored. In classic muscle training, slow contraction, the tendons of the leg do not behave like a spring. The muscle fibers actively change in length, while the tendons scarcely grow larger. However, during rhythmical oscillatory movements, like walking, running, or hopping, the muscle fibers contract almost isometrically, while the facial collagenous elements lengthen and shorten like an elastic yo-yo spring. The tendons stretch and recoil, storing and retaining elastic strain energy. And for example, when walking or running, the Achilles tendon stretches when the foot hits the ground and the body sinks as it is lowered, and all this stored energy is released like a spring during the toe-off phase. This is the body's way of conserving metabolic energy while running, walking, jumping, rope, etc.
Elastic recoil. Muito bem, este vídeo resume basicamente o conjunto de fatores que podem justificar o facto de, quando o músculo é previamente alongado, portanto, quando há uma ação excêntrica prévia, ele consegue produzir mais força de seguida na ação concêntrica que se segue. E basicamente, classicamente, dividem-se essas razões em aspectos de natureza mecânica. Eles deram essencialmente ênfase a interação entre o elemento elástico e contrátil, que está aqui representado também da mesma forma com a ideia da mola. No fundo, o que é que isto quer dizer? E que o vídeo mostrou é que quando estes movimentos oscilatórios rápidos de alongamento, quando esse alongamento ocorre, é essencialmente ao nível do tendão que o alongamento ocorre, preservando o músculo uma boa relação entre a força e o comprimento, porque se a relação entre a força e o comprimento do músculo, digamos, for muito desfavorável, ou seja, se for um grande alongamento, há um menor número de pontos cruzados que se podem fazer. Portanto, esta é uma das características do funcionamento em ciclo muscular de alongamento em encurtamento, que permite que a acumulação, digamos, de energia, neste caso de energia elástica, ocorra no tendão e preserve a relação força-comprimento do músculo favorável. Há outras razões, eu não vou aqui maçar com aspectos mais de fundamentação fisiológica. Vocês têm um capítulo dedicado à força reativa, para quem quiser estudar os mecanismos de uma forma mais aprofundada, também no volume 2, mas na mesma coleção de livros do treino da força. Nós temos dois, o volume 1 e o volume 2. Há um outro conjunto de fatores mais de natureza fisiológica e biomecânica, que eu não vou amassar-vos com isso. Há também um conjunto de fatores de natureza nervosa que justificam a capacidade de produzir mais força quando de uma produção de força em ciclo muscular de alongamento e encurtamento. Mas, essencialmente, o que vos queria dizer nesta fase e para este âmbito de formação é que esta forma particular de funcionamento muscular normalmente caracteriza-se em dois ciclos. Os ciclos denominados de curta duração, aqueles que decorrem em menos de 200 milissegundos, ou seja, aqueles em que o ciclo muscular dura menos de 200 milissegundos. Isso acontece essencialmente nos gestos desportivos do atletismo, de uma forma geral. O contacto com o solo na corrida de velocidade, o contacto com o solo na chamada para o salto em comprimento, o triplo salto. Portanto, essencialmente neste tipo de movimentos muito rápidos, e os ciclos de longa duração, em que, portanto, o ciclo dura sensivelmente 300, 400 milissegundos, superiores a 200, claramente superiores a 200, e nós encontramos esse tipo de ciclos musculares essencialmente nos gestos esportivos dos membros inferiores dos desportos coletivos. O salto do basquetebol, o salto do voleibol, quer de bloco, quer de remate, os deslocamentos laterais no handball, no futebol. Portanto, são estas as modalidades e estes os gestos que têm estes ciclos ditos de longa duração. E estes ciclos, digamos, obrigam, digamos assim, ou conduzem a que nós usemos testes diferentes para avaliar a produção de força em ciclo de curta duração e de longa duração. Pode não haver grande relação, ou uma relação muito próxima, e também exercícios próprios para o seu desenvolvimento. Como é que nós avaliamos a força reativa de uma forma geral? O princípio é comparar a produção de força de uma ação muscular puramente concêntrica com a produção de força em ciclo muscular de alongamento e encurtamento. Portanto, imaginemos que nós queremos avaliar o ciclo muscular de longa e de curta duração. Se pensarmos no ciclo de longa duração, o exercício que comumente e de uma forma universal mais utilizado tem sido, ao longo dos anos, para caracterizar essa produção de força é o contra-movement jump. E, portanto, nós fazemos um contra-movement jump e vamos usar como referência o squat jump, já vamos ver a seguir como, e se quisermos avaliar um ciclo de curta duração, tipicamente usamos um salto em profundidade a partir de determinadas alturas de queda.
Depois de termos portanto, o squat jump nós conhecemos, naturalmente é um salto a partir de um posicionamento dos membros inferiores de 90 graus, é uma ação puramente concêntrica, eu daqui apenas faço elevar o centro de gravidade, não tem, digamos, este erro comum, que muitas vezes é difícil de anular totalmente, ter este prévio contra-movimento queremos nós no salto seguinte, no squat jump, aqui sim, aqui queremos nós um contra-movimento. Portanto, uma coisa importante que gostava de salientar é que para usarmos esta bateria de testes, nós temos de ter os atletas relativamente treinados a utilizá-los para que a técnica de execução do teste não seja um fator que influencie a sua execução e, sobretudo, o seu resultado. E para a valorização do ciclo de curta duração, o que é clássico é realizar um drop jump, que todos vocês conhecem. Hoje em dia, generalizaram-se para o cálculo da impressão vertical a utilização de tapetes de contacto, porque o tapete de contacto permite, de uma forma muito simples, determinar esta fase de voo, um salto vertical, naturalmente. É como se nós tivéssemos um cronómetro ligado aos pés, portanto, o nosso tapete de contacto não faz mais do que acionar um cronómetro, e conseguíssemos, através da dedução, não vou também amassar-vos com isso, desta forma de cálculo da altura do salto a partir da velocidade de saída do centro de gravidade do solo, chegar a uma equação simples, onde eu apenas tenho que substituir o tempo de voo, tenho uma constante e tenho o valor da aceleração. E, portanto, facilmente eu consigo ter no terreno, em qualquer sítio, no pavilhão, na pista, um tapete de contacto que me permite avaliar a impulsão vertical. E a partir da impulsão vertical eu consigo avaliar um conjunto de parâmetros. Não é neste contexto que vamos falar deles todos, mas basicamente os parâmetros são estes: o tempo de voo, o tempo de contacto, os índices de força reativa, os vários, o índice de força reativa clássico e o modificado, e aquilo denominado rácio de direção excêntrica. Falaremos disso quando falarmos de treino da força reativa. Basicamente, uma avaliação destes parâmetros, squat jump, contra movement e os diferentes squats, permite-nos ter um perfil relativamente, digamos, peço desculpa que há aqui uma linha que se vê mal, não sei porquê, no slide via-se bem, que é a linha que no fundo está a vermelho, que segue, portanto, estes valores. Mas enfim, os slides pregam-nos sempre surpresas. Portanto, temos, por exemplo, um sujeito que num squat jump salta 35 cm. Comecemos por ele. Quando faz um contra-move, ou seja, quando avaliamos aquilo que ele consegue a mais por ter uma ação excêntrica prévia, portanto, do tipo longa duração, ele salta mais 3 cm, coisa quase 4 cm, insignificante. E depois, logo que lhe pedimos para fazer drop jumps, desde o primeiro, 16 cm, 24, 32, são tudo alturas de queda, digamos, exageradas para o nível de treino deste atleta, e, portanto, o que é que estamos em presença? Estamos em presença de um atleta completamente destreinado, alguém que não salta no mínimo 40, 42, 43 cm num squat jump, não é um atleta treinado, portanto, não tem nenhuma sequer necessidade de optimizar a sua força reativa, porque o que lhe falta é um nível de força máxima. Contudo, podemos olhar para estes dois perfis, azul escuro e azul claro, e o que é que temos aqui presente? Temos basicamente uma diferença. Ambos têm bons valores de squat e de contra-movement, mas a curva a azul claro, esse atleta é claramente melhor nos saltos em profundidade comparativamente com o atleta azul escuro, ou seja, o atleta B. O que quer dizer que o atleta B é tipicamente um atleta envolvido em ciclos musculares de longa duração e por isso ele tem uma boa diferença entre o squat e o contra-movement, mas depois não tem capacidade de optimizar o seu ciclo muscular quando ele salta a partir de alturas de queda mais exigentes, portanto, quando faz o salto em profundidade a partir de 16, 24, 32, ou seja, a altura de queda, pensem assim, a altura de queda não é mais do que aumentar a carga de alongamento. Enquanto que aqui temos um atleta bem treinado nessa componente e a altura a partir da qual ele salta mais alto, é um drop jump de 40, ele salta mais
a partir de uma caixa de 40 do que a partir do que no seu contra-movement jump. Isto é típico do atleta envolvido em modalidades e bem treinado na componente de força reativa de curta duração. Os índices que vos falava há pouco são estes. É o índice de força reativa e o índice de força reativa modificado. Não é mais do que a altura do salto a dividir pelo tempo de contacto do solo no contra-movement jump. E isto é um parâmetro importante porque é um indicador do processo de treino, ou seja, sobre o tempo, o que é que deve acontecer? Este índice deve aumentar, porque o que é que acontece? O tempo de contacto vai diminuindo, é o que nós pretendemos sobre o tempo, e à altura do salto a performance vai aumentando e, portanto, o resultado desta divisão é um aumento do índice de força reativa. Houve uma tentativa de ter um índice de força reativa para os ciclos de curta duração, portanto, o índice de força reativa modificado, onde eu aqui tenho a altura do salto, da mesma forma que tenho o drop jump, e aqui tenho não o tempo de contacto, aqui não há propriamente um tempo de contacto, mas há o tempo total de produção de força, ou seja, desde que o sujeito começou a fazer força até que saiu do chão. Isso só pode ser calculado se eu tiver não um tapete de contacto, mas uma plataforma de forças que me permita saber qual foi o momento a partir do qual o sujeito começou a produzir força. Para avaliar o rácio de utilização excêntrica, o que é comum, e basicamente o rácio de utilização excêntrica responde-nos à pergunta: qual é o grau de treinabilidade deste nosso atleta, deste sujeito? Se ele for de uma modalidade que tem tipicamente saltos, enfim, de longa duração, portanto ciclos de longa duração, o que é comum é fazer esta divisão. Eu tenho o squat jump, o contra-movement jump, a altura do salto do contra-movement jump, a dividir pelo squat. Ou seja, o meu exercício de ciclo muscular a dividir por uma ação puramente concêntrica. Se eu estiver a pensar em atletas com ciclos de curta duração, tenho no numerador o drop jump a dividir pela minha ação puramente concêntrica. E assim o que é que eu faço? Faço uma interpretação, olho para os valores, não é? E posso tê-los em valor absoluto, o rácio de utilização excêntrica em valor absoluto, ou transformados em valores percentuais. E se o meu squat jump vale isto, vou olhar para, por exemplo, alguém que tem 5, 6, 7% de optimização, quer no contra-movement, quer no drop. Claramente a força reativa não está optimizada. Este sujeito tem de ir treinar força rápida. Força reativa. Naturalmente, força reativa é uma componente da força rápida. Mas poderemos ter situações em que este rácio está próximo dos 20%. E aí nós consideramos que estamos numa situação já de optimização e, portanto, provavelmente, naturalmente em função do momento, da época desportiva, do tipo de planeamento, das competições, etc., etc., provavelmente o que fará sentido neste momento é manter estes níveis de performance. Uma síntese da componente força rápida. É a componente mais presente na grande maioria dos jogos desportivos e é, portanto, provavelmente a componente mais específica da maioria dos jogos desportivos. Porquê? Porque o tempo para produzir força é muito limitado na maioria destes jogos desportivos e atingir o valor mais elevado possível de força nesse curto período é fundamental para a performance. Inclui a força rápida 3 subcomponentes: a taxa de produção de força, ou força explosiva, é um sinónimo, a potência muscular e a força reativa. A taxa consiste na taxa de incremento de força na fase inicial da contração muscular, ou seja, quantos newtons por segundo eu sou capaz de produzir, portanto, no fundo é um declive, e avalia-se pelo declive da curva, e é muito influenciada pela ativação nervosa, ou seja, pelos mecanismos de recrutamento e de frequência de ativação. Depois tenho a seguir a potência muscular, que consiste na optimização da relação entre a força e a velocidade, e em treino desportivo avalia-se procurando a carga que, em determinado exercício, em determinado momento da época, permite gerar o valor de potência mais elevado para optimizar essa relação. Por último, e isto acontece apenas em algumas modalidades, naquelas que têm presença de exercícios, de gestos técnicos, gestos desportivos que implicam o funcionamento do complexo musculotendinoso em ciclo muscular de alongamento e encurtamento, teremos para esses atletas a necessidade
também de desenvolver uma outra componente da força, que é a força reativa, que corresponde, como acabei de dizer, à produção de força em ciclo muscular de alongamento e encurtamento, de curta ou de longa duração, é muito específica dos gestos da locomoção, correr, saltar, mudanças de direção, essencialmente, é relativamente independente das outras formas de manifestação e, portanto, requer métodos próprios para o seu desenvolvimento, os métodos de força reativa, os métodos do treino pliométrico que vocês todos conhecem. E avalia-se pela comparação das ações, dos testes que eu escolher, que têm um ciclo muscular de alongamento e encurtamento no seu seio, versus testes que não têm, portanto, os testes tipicamente que têm ações puramente concêntricas. Por último, importa olhar para esta componente que é a força de resistência. Define-se força de resistência como a capacidade do nosso sistema neuromuscular produzir força em atividades de média e longa duração, como o remo, a natação, o ciclismo, e ter a capacidade de resistir à fadiga, mantendo, digamos, o nível de funcionamento muscular em níveis elevados. Tipicamente, nós encontramos níveis de força de resistência, ou sobretudo necessidade de treinar a força de resistência, melhor dito, ou em ações puramente isométricas, a ginástica é um exemplo, o judo é outro exemplo, ou em ações concêntricas, como as que estão aqui, digamos, mencionadas neste slide. Ela avalia-se pela curva de fadiga, portanto, imaginemos o exemplo que dei no início deste nosso webinar, do remo. Eu tenho um sujeito que produz 250 newtons de força em cada remada e vamos avaliar como é que este nível de força se reduz sobre o tempo à medida que o processo de treino e que o processo a prova, peço desculpa, à medida que a prova se aproxima do fim, ou através do número de repetições com uma percentagem de um RM, que é um procedimento naturalmente mais terreno e mas também menos específico. Vimos, não vou repetir, que a força de resistência e a força máxima têm uma importância, uma relação grande. Nós podemos influenciar o nível de força de resistência de um atleta através da melhoria da sua força máxima, particularmente se essa melhoria da força máxima acontecer essencialmente por razões de natureza de adaptações nervosas, portanto há mais recrutamento, mais frequência de ativação, no sentido de poder optimizar o funcionamento muscular e dessa forma fazer com que o mesmo valor absoluto de força necessário para este remador fazer os seus gestos de remada corresponder a níveis diferenciados de percentagem da força máxima. Esta componente de força de resistência tem ainda um funcionamento em ciclo muscular. Se quiserem, um corredor de fundo, etc. Se alguma componente importante tem de força, uma delas é a força de resistência em ciclo muscular de alongamento e encurtamento, porque aquilo que ele faz não são mais do que centenas ou milhares de ciclos musculares de alongamento e encurtamento. Há bastante investigação sobre quais são os mecanismos que influenciam a fadiga em ciclo muscular de alongamento e encurtamento, e esta figura basicamente resume aquilo que se sabe até ao momento. O dano muscular que altera a regulação do stiffness muscular através de alterações daquilo que são os inputs para o fuso neuromuscular, para os receptores neuromusculares, entre outros, esse dano muscular provoca uma redução da sensibilidade do reflexo de alongamento, ou seja, do reflexo miotático. Ao provocar essa redução de sensibilidade, o stiffness muscular começa a diminuir. E se eu tenho menor capacidade de resistência ao alongamento produzindo força, esta é a noção de stiffness, a eficiência mecânica do meu ciclo muscular vai diminuindo e esta é, basicamente, a descrição resumida de como é que acontece fadiga no ciclo muscular de alongamento e encurtamento em regime de força de resistência. Muito bem, para não deixar naturalmente este webinar sem uma palavra final, eu espero que esta temática tenha ficado, pelo menos nos seus traços gerais, bem entendida por vós. Eu acrescentei neste slide final o meu e-mail da faculdade,
Estou à vossa disposição para esclarecer uma outra questão, não querendo dizer, naturalmente, que na nossa próxima sessão, agora online, não possamos começar por tirar algumas dúvidas sobre esta matéria. Portanto, até lá, se for possível, deem uma vista de olhos ao capítulo que eu vos recomendei e vejam, se calhar, com um bocadinho mais de atenção, ver mais do que uma vez para quem estas temáticas possam ser ainda necessárias rever. Ajuda porque nos dá, do meu entendimento, nos dá um ponto de partida com uma ideia clara sobre como é que arrumamos as diferentes formas de manutenção da força, e a seguir é mais fácil olhar para os seus métodos de desenvolvimento e perceber também as interações que entre eles e entre estas formas de manifestação ocorrem. Neste ciclo não foi contemplado fazermos uma abordagem dos procedimentos de avaliação de cada uma das componentes. De qualquer das formas, eu fui a par e passo em cada uma delas falando nisso. Procurarei fazer o mesmo quando falarmos dos métodos de treino na próxima sessão e quem sabe numa próxima oportunidade. Imagino que talvez num contexto diferente, não sei, o COP competirá a decidir avaliar a questão avaliar a possibilidade de termos uma sessão centrada nos procedimentos de avaliação. Muito obrigado pelo tempo que despenderam e até à próxima sessão, que será, penso eu, dia 27. Muito obrigado.